Falando sobre saúde, agora nós vamos estimular você que é pai, você que é mãe, a fazer uma reflexão sobre o estímulo à alimentação saudável na vida do seu filho ou filha. Diante de tantos alimentos industrializados, como incluir na rotina do seu filho ou filha mais frutas e lanches com mais benefícios nutricionais? Ao vivo eu estou recebendo uma especialista, assunto para o quadro Fala Doutor de hoje. Olha, a alimentação saudável ela pode reduzir os riscos de obesidade infantil e várias doenças, mas afinal de contas, como preparar lanches saudáveis para os nossos filhos levarem à escola? Ao vivo, eu estou recebendo a nutricionista Marcela Azevedo para participar do quadro Fala Doutor de hoje. Obrigada pela presença, bom dia. Obrigada a você, Tamires, bom dia. Lembrando que a partir de agora você pode participar pelo WhatsApp do Balanço Geral, que é o 996520105. E a população aqui no telão vai interagir com a gente. Bom dia! Bom dia, Tamires, e a todos. Meu nome é Ellen Vitória e eu tenho uma pergunta. Gostaria de saber como que faz a introdução alimentar de frutas para crianças. Bom dia, né, também. Então, vai depender da idade da criança, né? A introdução alimentar, ela está muito ligada à qualidade de vida, de saúde, de autonomia da criança. Então, quanto mais o pai ser o exemplo, a mãe ser o exemplo dentro de casa, a criança vai conseguir ali concluir a introdução alimentar de uma forma muito mais segura e muito mais assertiva. A introdução alimentar, ela começa, né, ali com a oferta das frutas, cortadas pequenininhas ou amassadinhas e colocando o paladar da criança para cada vez mais aceitar aquelas frutas e legumes. Essa introdução alimentar ela tem início na primeira infância, né? De qual idade? A partir dos 6 meses, que é após o aleitamento materno, né, que é exclusivo até os 6 meses, a criança já consegue começar essa introdução alimentar. Uhum. Acontece um problema, né, nesse processo. Mais tarde, quando a criança ela começa a provar biscoitos, salgadinhos, outros lanches industrializados, muitas das vezes a criança começa a rejeitar, né, a fruta, começa a rejeitar aquele iogurte mais saudável, e aí é onde mora o perigo, né? Totalmente. É por isso que a introdução alimentar é um ponto muito forte ali da criança, que é um ponto de partida para as principais escolhas que a criança vai fazer, né? Então, se os pais estão ali ensinando, dando como exemplo que comer frutas, legumes, aqueles alimentos que a gente compra na feira, né, que é o que a gente descasca mais e desembala menos, ele vai tomar como exemplo e vai gostar mais daquele alimento. Uhum. Então, quanto menos alimentos for ofertado, industrializados para as crianças, é muito melhor. Tem mais perguntas aqui no telão, a população interagindo agora com a gente. Bom dia! Bom dia, Tamires, e a todos. Eu sou Cleto. Geralmente as crianças gostam de comida industrializada. Qual a orientação de vocês? A orientação é que, na introdução alimentar, quanto menos ofertas desses alimentos industrializados, melhor. E quando for preciso ofertar algum alimento industrializado, sempre prestar atenção ali nos rótulos, né? Quanto menos ingredientes forem daquele produto, melhor o produto será. Então, por exemplo, algumas mães utilizam como técnicas, por exemplo, nem comprar, nem colocar no carrinho do supermercado os biscoitos recheados, por exemplo, porque se for colocar para a criança escolher, a criança vai escolher o biscoito recheado, que obviamente tem mais açúcar e acaba seduzindo o cérebro da criança, né? Isso mesmo, e é uma dica bem importante que é na hora do supermercado não levar as crianças, porque aquelas prateleiras que estão ali chamam muita atenção, são super coloridas, vão fazer com que a criança tenha vontade de experimentar ou crie hábitos que cada vez mais elas só queiram alimentos mais industrializados. Mais industrializados. Vamos a mais participações aqui no telão. Bom dia! Bom dia, Tamires. Meu nome é Luiz Carlos. Eu gostaria de saber quantos alimentos são necessários para preencher uma lancheira de uma criança saudável. Olha, uma pergunta bem bacana. E o que eu indico é que essa lancheira ela seja compatível com 3 tipos de alimentos. Com a fruta, com o carboidrato e com a proteína. Ou seja, um exemplo coloquei uma banana, coloquei um sanduíche, ali a base de pão integral e de uma proteína que pode ser um frango desfiado, pode ser um atum, pode ser o próprio ovo cortadinho ou o queijo. Uhum.
nós estamos ilustrando aí na tela do Balanço Geral, que é para as pessoas de casa visualizarem, né? Por exemplo, a banana, a beterraba, é possível fazer uma lancheirinha saudável, né? Variando as frutas diariamente. Isso, com certeza. E as crianças, quando elas começam com essa introdução alimentar ali em casa, levando em consideração o estímulo dos pais, algumas crianças, eu digo de pacientes até que eu atendo hoje, preferem levar ovo cozido para a escola, uma fruta, um legume cortadinho, de que preferir ali um alimento industrializado. Uhum. Suspende então os salgadinhos que apareceram aí nas imagens, suspende o cachorro-quente, suspende a carne moída carregada de muito óleo, né? Dependendo do tempero, aquele caldo da carne moída, aquele caldo do cachorro-quente, tem muita gordura, né? E esses alimentos industrializados, eles acabam por, de certa maneira, viciar, né? Tanto criança como adulto. Então, tem substâncias, alguns alimentos industrializados têm substâncias viciantes, principalmente aqueles ricos em açúcares. Vamos, então, a mais participações aqui no telão do Balanço Geral. Aqui com a gente, para mais perguntas. Bom dia. Bom dia, Tamires. Eu sou Luciene. Eu gostaria de saber qual o iogurte que a gente pode introduzir numa lancheira. Como eu falei, quanto menos ingredientes naquele produto que já é industrializado, melhor. E a gente tem algumas ofertas de iogurtes que são integrais ou desnatados na prateleira ali do supermercado, que vem apenas 2 ingredientes. Então seriam os iogurtes que seriam mais indicados, ou aqueles iogurtes proteicos que têm poucos ingredientes e são ricos em mais proteína. Penúltima pergunta aqui no telão do Balanço Geral com a nutricionista a doutora Marcela. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Fernando. Eu queria saber qual o alimento que eu posso substituir por salgadinho. Ao invés do salgadinho, quando eu falo salgadinho, são aqueles chips, mas tem também a coxinha, o pastel, que acaba sendo o ponto fraco de muita gente, né? Tem o cachorro-quente também. Como fazer essa substituição? Então, essa substituição não precisa deixar de existir aquele salgado, mas a gente pode optar, em vez de ser uma fritura, um salgado mais assado, você fazer uma massa ali com aveia, com grãos integrais e colocar para assar no forno, na airfry, em vez de a gente utilizar frituras, né? Então, existem várias receitinhas que hoje consegue fazer muffins, coxinhas saudáveis, por exemplo, pastéis. Qual a massa mais saudável para coxinha? Para coxinha, hoje a gente tem a macaxeira, a massinha de macaxeira, tem a massinha de batata doce, que todas elas ficam bem gostosas e a gente consegue fazer de uma forma mais saudável. Olha aí, para atrair os pequenos, né? Isso se previne diversas doenças, né, doutora? Como obesidade, diabetes, exatamente. E ajuda muito ali na criança, no desenvolvimento, tanto neural, cognitivo. Tudo isso está muito correlacionado à alimentação infantil. Ok, uma última pergunta aqui no telão do Balanço Geral com a participação da população. Bom dia. Bom dia, Tamires. Sou senhorinha. Gostaria de saber qual a doença prevenida com a lancheira saudável. Olha aí, a pergunta da senhorinha é justamente aquilo que a gente estava comentando. Alô, senhorinha, quais doenças se pode prevenir? Principalmente ali a diabetes, a hipertensão, né? A obesidade, que hoje é uma doença que está cometendo grande parte das nossas crianças, né? E fora essa questão do desenvolvimento ali da criança, até nessa fase aí da escola e tudo mais, está muito correlacionada à alimentação. Ok, doutora, a gente quer agradecer a sua participação, a nutricionista doutora Marcela, que muito obrigada por sua presença, essa contribuição gigantesca para pais, mães, para toda a família. Obrigada. Obrigada.